E aí, galerinha, beleza? Eu sou o professor Carlos André Over, com mais um toque para vocês que vão fazer Enem, vestibulares ou concursos. A pergunta de hoje é: saber um pouco de tudo ou saber muito de pouca coisa? O foco desse vídeo de hoje será a galera do Enem. Os exemplos serão baseados em Enem, mas a ideia é genérica. Então não interessa se você vai fazer vestibular ou concurso. Se você prestar atenção no que eu vou dizer, você consegue grandes dicas para aproximar você da grande vitória no final. Tudo bem? Uma das grandes diferenças entre um vestibular tradicional e o Enem é que o Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova muito mal dividida entre os assuntos de cada disciplina. Na verdade, diferentemente dos vestibulares convencionais, que apresentam um conteúdo programático para as provas, o Enem conta com uma matriz de competências e habilidades que precisa ser cobrada, respeitada pelas pessoas que elaboram as questões. Nos vestibulares, os conteúdos programáticos são extensos demais e o céu é o limite. Já no Enem, é evidente que alguns conteúdos acabam sendo privilegiados em relação aos demais. Vocês já sabem, eu não resisto, tenho que contar uma historinha. No meu ano de vestibular, eu fiz um bom horário de estudos e segui fielmente grande parte das dicas que tenho repassado aqui nos vídeos para vocês. Claro que por mais espertinho que eu fosse, analisando hoje aquele período, eu consigo perceber inúmeros erros que eu cometi. Naquela época não havia uma preocupação em se discutir com os alunos as melhores estratégias para passar e as melhores técnicas para se aprender. Então, a maioria dos meus acertos como candidato foram no instinto animal. E os grandes erros foram 100% frutos da inexperiência somada à falta de orientação. Então lembrem, esses nossos debates têm como objetivo principal fazer com que vocês cheguem até a vitória da maneira menos sofrida possível. No nosso vídeo de número 3, eu discuti detalhadamente isso. Quanto mais me esforço, mais me aproximo da minha aprovação? Claro que não. Se o esforço estiver direcionado na estratégia errada, não tem como dar certo. Na história de hoje, eu vou contar um dos casos em que, como candidato, eu tomei a decisão certa. Como já disse, eu tinha um bom horário de estudos e o segui religiosamente ao longo do ano. Eu vinha fazendo o meu máximo e sempre tentava me convencer que, caso não viesse a dar certo, eu não poderia ter feito melhor do que fiz. Então, se eu não tivesse sido aprovado, eu cairia em pé, de cabeça erguida, sem vergonha, sem drama. Eu teria tentado no ano seguinte e, com certeza, a probabilidade de dar certo seria infinitamente maior. Graças a Deus, deu tudo certo e não foi necessário. Mas se tivesse sido, eu teria repetido de cabeça erguida. Tudo acontecia conforme o planejado até mais ou menos 3 meses antes da prova. Fui a uma consulta de rotina no dentista e ele concluiu que eu deveria fazer uma cirurgia odontológica e que essa cirurgia não podia esperar até o ano seguinte. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu nasci com um problema conhecido popularmente como lábio leporino. E esse fato me gerou dezenas de cirurgias até hoje. No meu primeiro mês de nascido foram 7, mas, sem dúvida, uma cirurgia no ano de vestibular foi surreal. Só uma pausa rápida para melhorar a contextualização. Nessa época eu não morava mais no Rio de Janeiro e, como meu pai é da Força Aérea Brasileira, o melhor hospital que poderia fazer essa cirurgia, na época, ficava no Rio. E eu teria que viajar para lá para fazer o procedimento. Ou seja, além de perder as aulas, eu ficaria de molho no hospital mais ou menos um mês longe de casa. Eu tentei me acalmar, eu tentava me convencer
que havia estudado muito até então e que não seria um mês perdido de aulas que iria me tirar da disputa. Eu me dizia, talvez você perca o primeiro lugar, mas mesmo assim você vai passar. Algo que já discuti aqui no canal e ainda pretendo discutir muito é o poder do autocontrole. Se você não é frio, se você não é capaz de se autoconvencer, esse tipo de disputa se torna muito complicada. Eu poderia ter entrado em pânico e simplesmente estragar tudo. Hoje, muitos anos depois, às vezes eu me pego pensando se eu realmente acreditava na minha própria frase. Talvez você perca o primeiro lugar, mas mesmo assim vai passar. O engraçado é que eu não consigo chegar a nenhuma conclusão. Mas eu acho que não era possível alguém com 16 anos ser tão confiante assim. Meu chute é que eu acreditei na minha própria mentira. No fundo, bem lá no fundo, eu deveria estar morrendo de medo. Mas esse não é o grande lance da minha história. Autocontrole, sangue frio e etc. Não. O grande lance é que eu procurei os professores e comecei a descobrir quais seriam as matérias dadas no período que eu estivesse fora. No momento que eu estava com a lista em mãos, eu comecei a fazer um estudo de quais daqueles assuntos costumavam cair rotineiramente na prova. Ou seja, quais eram realmente importantes para o exame que eu iria prestar. Vou pegar um caso bem específico para que vocês todos entendam a ideia. Matemática, geometria analítica. Eu percebi que todo ano caía geometria analítica, inclusive era a última questão da prova. Como eu era muito bom em matemática e nunca tinha estudado esse assunto até então, eu decidi deixar para lá. Eu pensei, é melhor garantir as outras 14 questões da prova do que tentar aprender do zero algo que eu desconheço completamente. Na maioria das matérias, a decisão foi semelhante: melhorar no que eu já era bom, ao invés de tentar aprender do zero algo que eu não dominava. Houve algumas matérias, como por exemplo biologia, que eu resolvi aprender o assunto sozinho. Genética era um assunto muito importante na prova e seria dada no período que eu estaria fora. Como biologia era o meu grande calo, eu preferi estudar sozinho. Minha estratégia foi matadora. Na prova de biologia eu acertei todas as questões de genética. Na de matemática fiz consciente 14 questões e acertei todas. E ainda houve a cereja do bolo. Analisei o gabarito de matemática para escolher a letra que eu deveria chutar na questão de analítica, a 15ª questão. Escolhi a letra que eu menos havia marcado na prova e ainda acertei a questão no chute. Então, quando vocês entram aqui no meu canal e veem um vídeo onde eu digo que em nenhum exame que fiz, jamais errei uma questão de matemática, saibam que uma delas foi essa questão de analítica no meu primeiro vestibular e foi chute. Eu sou obrigado a confessar para vocês. Percebam que a minha história foi sobre um vestibular tradicional. Se fosse sobre o Enem, essa estratégia seria 1 milhão de vezes mais óbvia e inteligente. Vamos pegar, por exemplo, química. Na prova do Enem, 67% das questões estão concentradas em 3 tópicos, 3 só. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em agosto de 2017. Daqui a 5 anos, poderiam não ser mais 3 tópicos. Mas eu não quero que vocês se prendam a detalhes específicos, eu quero que vocês entendam a ideia geral. Então, se você ficou doente ao longo do ano, se você começou a estudar a partir de agora, se você está com muita matéria atrasada, foque nos assuntos que mais caem em cada disciplina. Vocês verão que são poucos assuntos. Outro detalhe interessante, na tela, vocês verão as matérias que mais caem em matemática. Matemática é uma matéria bem especial, porque os assuntos são mais divididos do que nas demais disciplinas. Nas outras, em geral, grande parte da prova se concentra em 3 ou 4 tópicos. Matemática são 7, dá mais trabalho. Mas o que eu quero explicar vai além disso. Se você é muito ruim
em alguma disciplina, às vezes, ao invés de se focar nos 3 assuntos que mais caem, vale mais a pena escolher os assuntos mais fáceis entre os que mais caem. Há situações que o aluno decide que, ao invés de tentar bombar na prova, a melhor estratégia é sobreviver. Na minha época de aluno, essa era a minha estratégia com biologia: sobreviver à prova e me garantir nas outras. Claro que às vezes você se surpreende. Eu acabei fazendo 12 de 15 questões em biologia. Foi completamente inesperado. Se o seu caso em matemática é sobreviver, foque nos assuntos que ficarão em destaque na tela agora. Eles são simples e sozinhos já conseguem garantir uma boa nota. Eu não tenho como detalhar demais porque o vídeo ficaria eterno, mas alguém poderia decidir, por exemplo, na parte de funções, pegar equação do primeiro e segundo graus. Repetindo, eu estou aqui discutindo a ideia. Os detalhes específicos serão decisões pessoais de cada um de vocês. Nos próximos vídeos, eu discutirei bastante o que mais cai de cada disciplina. E pretendo mandar um material para vocês que assinam o nosso canal com um resumo bombástico de cada prova, ok? Fica a promessa, em breve explicarei aqui no canal como vocês farão para receber no e-mail de vocês esse material, belezinha? Aqui na escola, a gente sempre entrega no início do ano um super raio-x do Enem para os alunos, semelhante ao que vocês vão receber. Como é no início do ano, muitos não dão a atenção devida, mas nesse período de reta final, todos começam a dormir abraçados com esse manual. E eu pretendo enviar algo semelhante para todos vocês que assinam o meu canal, ok? Aguardem. Finalizando, saber muito de pouca coisa te torna especialista em determinado assunto. Saber um pouco de tudo não te torna especialista em nada. Então, na minha opinião, é melhor saber muito de pouca coisa. Quem sabe um pouco de tudo poderia tirar 0 em determinada prova. Mas, quem sabe muito, os tópicos que sempre caem. Repetindo, os tópicos que sempre caem, dificilmente será surpreendido. Esse foi mais um Take Over Control. Assuma o controle. Eu espero que vocês tenham gostado e, se gostaram, não esqueçam de deixar uma curtida ao final do vídeo. As curtidas e comentários são importantes para sabermos que esse trabalho é útil e que vocês desejam que ele continue. Assinem o canal para que vocês não percam as próximas conversas e mandem sugestões para os próximos temas. Um beijo no gordo e até a próxima.